Bradesco, entre nós você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 17 caminhões, em média, tiveram a carga roubada por dia no primeiro semestre do ano no estado de São Paulo. Para tentar evitar os ataques, transportadoras investem em tecnologias que monitoram e desligam o veículo automaticamente. Essas imagens mostram 2 homens encapuzados correndo em direção a um caminhão. Quando eles forçam a porta, o sistema bloqueia o veículo e frustra a tentativa de assalto. O caminhão é de uma transportadora que investe em novas tecnologias para aumentar a segurança, como esta central, que vigia mais de 200 viagens por dia, com imagens em tempo real. Esta aqui é a câmera frontal do caminhão que mostra a visão do motorista, a estrada. Mas não é o único equipamento instalado aqui para fazer o monitoramento de tudo que acontece durante a viagem. Tem também uma segunda câmera de frente para o rosto do motorista. E ainda um terceiro aparelho, esse equipamento aqui, que tem a imagem de toda a cabine. E não é só isso. A qualquer momento, por esse sistema, o motorista também pode conversar com os operadores da central. Pessoal, vocês estão me vendo e me ouvindo bem aí? Estou te vendo e te ouvindo perfeitamente. Esta imagem é da câmera dentro de um caminhão. O motorista se assusta e buzina para um carro que freou de repente. Mais uma armadilha. O criminoso, armado com um fuzil, sobe no caminhão para render os funcionários. Automaticamente, quando ele abre a porta, o motor do caminhão é desligado e bloqueado e o roubo impedido. A tecnologia faz o motor apagar quando a porta é aberta longe do destino. Com essas medidas de segurança, a empresa já está há 6 anos sem nenhum roubo. Eu acho que isso é o maior resultado, né? Nós já tivemos aí mais de 50 tentativas e nenhum roubo consumado, entendeu? O país registrou no ano passado 13 mil roubos de carga, que provocaram um prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de reais ao setor. A média é de 35 assaltos por dia. O estado que é mais vítima do roubo de carga é São Paulo, sempre foi. Segundo a Secretaria da Segurança do Estado, só no primeiro semestre deste ano foram, em média, 17 ocorrências por dia. Não são apenas as transportadoras que precisam investir em segurança. Para prestar serviço como autônomo a uma empresa, o Jefferson teve que gastar cerca de R$1.000 para instalar telas nas portas e um sistema de rastreamento, que também tem mensalidade de quase R$300. Quando não tinha os equipamentos, ele chegou a ser sequestrado. Aí na hora que eu cheguei na entrega, o ladrão me abordou, acatou, já me levou para o cativeiro e eu fiquei umas 2 horas no cativeiro com ele. Hoje o Jefferson trabalha um pouco mais tranquilo. Ajuda, mas não é 100%. Você fala, não, tô de boa, tô tranquilo. Se o cara quiser, o cara vai fazer alguma coisa para pegar. R$5.000 é o que policiais civis e militares do Rio de Janeiro vão ganhar como prêmio para cada fuzil apreendido. A decisão faz parte de uma série de medidas para tentar conter a violência no estado. Hoje, a PM também iniciou um curso de reciclagem para agentes envolvidos em operações que terminaram com mortes de crianças e adolescentes nas últimas semanas. O veículo suspeito é parado. Os policiais iniciam a abordagem. Atenção, desembarque todos do veículo. Motorista com a chave na mão. Motorista e passageiros são orientados a permanecer com as mãos sempre visíveis sobre o carro. Eles também são revistados. A simulação faz parte de um treinamento sobre ações nas ruas. A medida foi tomada após abordagens que terminaram em tiroteios e 3 mortes em pouco mais de 2 semanas. Tiago Menezes Flauzino, de 13 anos, e o Wendel Eduardo de Almeida, de 17, estavam em motocicletas e foram atingidos por disparos. Eloá da Silva dos Santos, de 5 anos, foi vítima de uma bala perdida em casa. Os 16 PMs envolvidos nesses casos estão afastados e participaram do curso. Nós ampliamos a nossa capacidade de treinamento efetivo para continuar fazendo um trabalho preventivo e também a reciclagem daqueles que se envolverem em ocorrências dessa natureza. O governo do Rio de Janeiro também anunciou o pagamento de R$5.000 para cada fuzil retirado das mãos de criminosos.
O prêmio vale para policiais em serviço ou na folga remunerada. Só este ano, as forças de segurança já apreenderam mais de 360 fuzis no estado. A média é de 3 a cada 2 dias. O alvo são fuzis sem registro ou autorização de porte. Não será necessária a apresentação de suspeitos. Para este especialista, a medida pode contribuir na redução dos índices de criminalidade. O que o governo do estado está dizendo é o seguinte: eu estou priorizando a apreensão de fuzil porque eu sei o quanto isso traz de malefício para a sociedade. Então, na verdade, você está criando um ânimo dos policiais para que continuem nesse trabalho de apreensão. Veja agora outras notícias do dia. Hacker Walter Delgatti Neto é condenado por vazamento de conversas da Lava Jato. Ministro do Turismo suspende cadastro de empresa que cancelou pacotes de viagens. Presidentes da Câmara e do Senado se reúnem com empresários para discutir reforma tributária. Na série especial, a luta de milhões de brasileiros que se dividem em 2 atividades para garantir a renda. Oferecimento: Bradesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, abriu um processo para investigar a agência de viagens 123 Milhas. Além disso, a empresa foi notificada e tem até 2 dias para explicar a suspensão da emissão de pacotes e passagens aéreas promocionais. O sonho de comemorar o aniversário do marido em Miami foi adiado. A Ivy é uma das pessoas afetadas pela suspensão de pacotes e passagens aéreas entre setembro e dezembro deste ano pela 123 Milhas. Diante do anúncio, a empresa está oferecendo vouchers para serem trocados. Um monte de problemas para resolver em relação ao hotel, a carro, tudo que a gente já planejou e a gente não sabe realmente o futuro dessa viagem, né? Essa mesma incerteza ameaça os planos da Amanda e da família, que tem passagens para conhecer Orlando, nos Estados Unidos. A viagem é em janeiro do ano que vem, mas a empresa já oferece vouchers em troca do cancelamento. A Amanda mostra que ainda falta o pagamento de 2 boletos para quitar a viagem. Eles não sabem o que fazer. Eu não quero reaver voucher. Vai reaver um voucher, como você vai comprar outra passagem? Né? Eu não tenho condições de comprar uma outra passagem já em cima da hora praticamente, que o valor ele vai 4 vezes acima do que eu paguei. A Lilian também tem viagem marcada para janeiro. Recebeu a mesma proposta, mas não concorda. Um valor de economia que nós estávamos fazendo, né? E aplicamos essa economia para poder fazer essa viagem, fazer um novo planejamento, guardar novos valores, dobrar um pouquinho os plantões, ele trabalhar um pouquinho mais. De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, o reembolso deve garantir que os consumidores não tenham prejuízo e a opção por voucher não pode ser impositiva nem exclusiva. Hoje, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça abriu um processo para investigar a 123 Milhas. Segundo a pasta, a empresa vai ser chamada para esclarecer as razões dos cancelamentos em uma apuração conjunta com o Ministério do Turismo. Já o Procon encaminhou uma notificação para a agência de viagens pedindo maiores detalhes. Registrar uma reclamação no site do Procon São Paulo, procon.sp.gov.br. Para quem não tem acesso à internet, os postos do Poupa Tempo aqui na capital vão receber essa reclamação. Então, contato com a empresa, registro da reclamação no Procon. Nesse momento, eu acho que é uma atitude bastante adequada para o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor está sendo aplicado tanto na dimensão de buscar uma solução, como também de punir a empresa. Procurar imediatamente os PROCONs, os juizados especiais do consumidor, o próprio Ministério Público, porque quanto mais ações judiciais houver, é caminho de solução desses problemas. Hoje, o ministro do Turismo disse que o governo vai investigar a agência e outras que fazem o mesmo tipo de negócio. Até que ponto isso tem contribuído para o desenvolvimento do turismo e para a apresentação de programas
mais justos e mais baratos para os cidadãos brasileiros empreenderem o turismo no Brasil. O Ministério do Turismo já suspendeu o cadastro da 123 Milhas no Cadastur, que é um cadastro feito por empreendedores do turismo, que possibilita a aquisição de empréstimos, de financiamentos, de leasing. Em nota, a 123 Milhas afirmou que sempre agiu com transparência e respeito aos clientes. A agência diz que as suspensões de passagens aconteceram por circunstâncias de mercado adversas. Câmeras de segurança registraram o momento em que o ex-namorado da médica encontrada morta em uma mala deixou o prédio dela em São José do Rio Preto, no interior paulista. Para a polícia, o suspeito queria sair do imóvel com o corpo, mas a mala rasgou. As imagens mostram quando o garçom Davi Isaac, de 26 anos, deixa o apartamento da vítima na sexta-feira e caminha pelo corredor. Vestido com boné e camiseta vermelha, ele vai até o térreo, sai do prédio usando o celular e entra em um carro de aplicativo. O corpo da médica Thalita Cruz Fernandes foi encontrado em uma mala dentro do apartamento dela ainda na sexta-feira. A polícia acredita que o garçom queria deixar o prédio com o corpo, mas a mala acabou rasgando. Claramente ele queria se livrar do corpo e falar que ela desapareceu, algo do gênero, que ele não sabe, que foi lá e não encontrou ela. Davi foi preso na casa da mãe dele e confessou o crime. A polícia agora vai investigar se ele matou Thalita, com quem mantinha um relacionamento há cerca de 2 anos, por ser financeiramente dependente dela e não aceitar o fim do namoro. A família sabia do relacionamento e afirma que ele gostava de ostentar nas redes sociais. Ela viajava para ver familiares, ele chamava amigos para o apartamento, fazia festas, causava transtornos para os moradores. Thalita era plantonista de uma unidade básica de saúde. Está todo mundo sem condições de lidar com essa situação triste. A equipe está toda abalada com a notícia, muito difícil para a equipe, porque ela é uma pessoa muito querida aqui. 6 casas desabaram parcialmente numa encosta em Natal. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os imóveis foram interditados e os moradores receberão um aluguel social. Os motivos do acidente ainda não foram identificados. A Polícia Federal encontrou 3 pistas de voo clandestinas que eram usadas para o tráfico internacional de drogas em Cocalinho, Mato Grosso. 3 pessoas foram presas e 77 quilos de cocaína apreendidos. Equipes da Marinha encontraram o corpo de um homem no rio Jucuruçu, em Prado, na Bahia. Luan Vieira estava desaparecido desde ontem, quando a embarcação onde ele estava virou. A Força Nacional será enviada para combater queimadas no Acre. Em 20 dias, o estado registrou mais de 480 focos de incêndio. Foi encontrado morto o homem que havia desaparecido depois de participar de um festival de música no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A família diz que uma testemunha viu o rapaz ser espancado por seguranças do evento. O que era para ser um fim de semana de festa terminou de forma trágica. A notícia da morte de Gilsonei Vasconcelos Xavier, de 36 anos, deixou a família destruída. Nosso coração está destruído, né? Porque pra gente ele era tudo, era o nosso irmão, praticamente o nosso pai. Gilsonei trabalhava como barbeiro e no sábado foi se divertir em um festival com atrações musicais. O corpo dele foi encontrado neste condomínio da Aeronáutica. A vila residencial fica ao lado do Parque Olímpico, onde acontecia o evento com cerca de 60 mil pessoas. A polícia investiga as circunstâncias da morte para entender como o corpo de Gilsonei foi parar dentro do terreno da Força Aérea Brasileira. Os investigadores estão atrás de imagens de câmeras de segurança, tanto do condomínio militar quanto do festival, que acontecia ali do outro lado da rua. Segundo familiares e amigos, pelo menos uma testemunha viu o barbeiro num tumulto com os seguranças do evento. Ela contou que ela estava próxima ao banheiro quando viu ele sendo conduzido para fora pelos seguranças e nesse momento chegou uma mulher e começou a xingá-lo, a discutir com ele e nesse momento então um rapaz veio e golpeou ele e ele caiu no chão e ela disse que o barulho da cabeça foi tão forte que ela imaginou que ele tivesse vindo a óbito. A Força Aérea Brasileira disse que o corpo de Gilsonei foi encontrado durante uma ronda dos militares. Os responsáveis pelo evento informaram que estão à disposição das autoridades para ajudar nas investigações. O barbeiro
deixa 2 filhos pequenos. Meu filho não vai voltar, mas eu quero que eles falem o que aconteceu, se eles tiraram a vida de meu filho. Quase 400 brasileiros aguardam na fila por um transplante de coração. É o caso do apresentador Fausto Silva, que entrou na lista e está à espera de uma doação. Internado desde o começo do mês, ele trata uma insuficiência cardíaca em um hospital de São Paulo. Uma notícia difícil de receber. Ele falou assim para mim: Marcinho, eu tenho uma coisa para te falar. Com esse coração, você não chega a 2 meses. Vamos para o transplante? Eu falei, vamos. Foram 15 dias até que aparecesse um coração compatível para a dona Márcia fazer a cirurgia. Uma espera angustiante. Cada dia você pensa que não vai ver o dia seguinte. Tanto é que até hoje, eu acordo e primeiro agradeço de estar abrindo meus olhos. Márcia Maluf foi a primeira mulher a receber um transplante de coração no Brasil, em 1996. É a mesma operação que o apresentador Fausto Silva aguarda para fazer. O diagnóstico foi divulgado pela equipe médica que cuida de Faustão, internado desde o dia 5 de agosto por insuficiência cardíaca. Um boletim médico informou que ele está fazendo diálise e tomando medicação e que precisa passar por um transplante cardíaco. O nome de Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes do Brasil. A espera por um doador pode chegar a 1 ano e meio. A prioridade desta lista é definida de acordo com quem está mais tempo na fila e pelo tipo sanguíneo. Mas outras pessoas podem passar na frente, dependendo da gravidade do caso. Atualmente, 386 pessoas estão à espera de um coração no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, de janeiro a março deste ano, foram feitas 20 cirurgias desse tipo no país. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 66 mil pacientes aguardam por doações de órgãos no Brasil. No ano passado, foram 16.733 cirurgias. Só este ano, mais de 11 mil pessoas realizaram transplantes. Para este médico cardiologista do Hospital Moriá, o Brasil está entre os países com os melhores resultados em transplantes de coração. Segundo ele, é uma cirurgia delicada, mas com boa recuperação. Ele está no nível de prioridade máxima, que é o paciente que está internado na UTI e está com recursos avançados de tratamento. Existem níveis de priorização. O paciente que está em casa tem um nível de priorização mais baixo do que está internado. Então, ele está com a priorização máxima. Hoje, 27 anos depois de receber um coração novo, dona Márcia leva uma vida tranquila e muito feliz. Eu amo a vida, de verdade. E seja o que for que a vida me traz, às vezes, de transtorno no meu corpo, eu levo tudo numa boa. A Polícia Federal quebrou as senhas e conseguiu acessar os dados dos telefones celulares de Frederico Wassef, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Wassef é investigado no caso das joias recebidas pelo então presidente. Os 4 celulares usados por Frederico Wassef foram apreendidos na quarta-feira passada. O advogado de Jair Bolsonaro não forneceu as senhas, mas a perícia da Polícia Federal conseguiu acessar os dados. Entre os aparelhos está o suposto telefone exclusivo para conversas entre Wassef e Bolsonaro. O advogado é investigado pela recompra de um relógio de luxo, avaliado em R$300 mil, que foi dado de presente pelo governo da Arábia Saudita. O item foi vendido nos Estados Unidos num suposto esquema ilegal que seria organizado por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A Polícia Federal também conseguiu acessar o conteúdo do telefone do general Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid. Os investigadores devem periciar ainda um computador apreendido na casa do militar, no Rio de Janeiro. O telefone do pai de Mauro Cid chegou hoje à PF aqui em Brasília e era um dos itens mais esperados pela investigação, já que o general é amigo de Bolsonaro há muitos anos. A PF acredita que o conteúdo dos celulares e do computador apreendidos pode esclarecer o suposto esquema de venda das joias. Investigadores afirmam que, a depender do que for encontrado, o próximo passo pode ser um pedido de apreensão do passaporte de Bolsonaro e até o bloqueio das contas do ex-presidente. São vários temas que estão em apuração e cabe a mim garantir ao povo brasileiro que a investigação é técnica, séria, isenta e ela está sendo bem conduzida no sentido de não haver nenhum tipo de interferência externa, nem no sentido de haver perseguições
nem no sentido de haver proteções. Preso desde maio, Mauro Cid também não vai poder receber a visita do pai. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que proibiu qualquer forma de contato entre os investigados. As defesas de Jair Bolsonaro, do general Mauro Lourena e a de Mauro Cid não retornaram os nossos contatos. O advogado Frederico Wassef não foi localizado. O hacker Walter Delgatti Neto foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão pelo vazamento de conversas de autoridades ligadas à Operação Lava Jato. As recentes declarações de Delgatti na CPI do 8 de janeiro e os depoimentos que prestou à Polícia Federal fizeram o presidente Lula cobrar os comandantes das Forças Armadas no fim de semana. Outras 5 pessoas também foram condenadas pela 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. O hacker Walter Delgatti teve a pena mais dura, com 20 anos e 1 mês de prisão, pelo vazamento de conversas de autoridades ligadas à Operação Lava Jato. Segundo o juiz responsável pela decisão de hoje, Delgatti queria vender esse conteúdo para a imprensa por R$200 mil. No momento, Delgatti está preso preventivamente por outra investigação, a que apura se ele foi pago pela deputada Carla Zambelli para invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça e outros do Judiciário. Na semana passada, no segundo depoimento que deu à Polícia Federal, ele disse que esteve 5 vezes no Ministério da Defesa, a pedido do então presidente Jair Bolsonaro. Segundo Delgatti, ele era recebido pelo então ministro Paulo Sérgio Nogueira e os assistentes dele. O hacker afirma ainda que era orientado a entrar no prédio pela porta dos fundos para não precisar se identificar e usava máscara para não ser reconhecido. Diante das informações confirmadas pela defesa de Delgatti, o presidente Lula se reuniu no fim de semana com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os 3 comandantes das Forças Armadas. Lula cobrou responsabilização de todos os militares que tenham cometido irregularidades na gestão Bolsonaro. Apesar disso, auxiliares do presidente não acreditam em punição por parte das Forças Armadas. Há pouco mais de 2 semanas para as comemorações militares de 7 de setembro, a festa deve ser apenas protocolar por conta dos desgastes com as Forças Armadas. O presidente Lula quer que o desfile seja o mais curto possível e determinou que a Polícia Federal não participe da comemoração em Brasília. A direção da PF já definiu que a corporação também não fará parte de desfiles em outros estados. Ontem choveu granizo em Mato Grosso, que costuma ter o clima quente e seco nesta época do ano. Em Goiás, um temporal acabou com parte da estrutura de um evento automobilístico. As mudanças nesse mês surpreenderam o brasileiro, mas a meteorologia tem explicação para isso. O dia foi de muito trabalho no autódromo de Goiânia. No domingo, um temporal destruiu a estrutura que tinha sido montada para um evento. Olha o carro virado, cara. A chuva fora de hora deixou o público sem entender nada. Foi um fim de semana atípico em Goiás. Uma nuvem de poeira cobriu o céu de várias cidades do estado. Teve redemoinho que arrastou uma tenda de um posto de saúde. Tô com medo de cair aqui em casa. Em Mato Grosso, que também costuma ser quente e seco nesta época do ano, teve até chuva de granizo nos municípios de Rondonópolis e Pedra Preta. Olha o tamanho dessa, ó. Tudo isso foi causado por uma frente fria. Mas agosto costuma ser o mês mais seco do ano no Centro-Oeste. A cidade de Goiânia, por exemplo, costuma registrar, em média, 120 dias de estiagem, todos os anos. Desta vez, o período de seca durou apenas 68 dias. Parece assim que a gente está numa onda, né? Está lá em cima, está lá embaixo, e realmente a gente observa que está um pouco mais difícil. Em Araguaiânia, no interior do estado, uma família comemorou a chegada da chuva. Para logo em seguida, uma árvore cair bem em cima de onde eles estavam. Em Goiânia, a chuva fora de época antecipou um problema que acontece todos os anos, os jamelões. Esta frutinha roxa, em contato com a água, deixa o asfalto parecendo um sabão. Só aqui na avenida foram 3 acidentes
ao mesmo tempo. Faltando um mês para o fim do inverno, o calor e os temporais repentinos viraram destaque no Brasil. Vamos saber com a Lidiane Sayuri, afinal, o que está acontecendo? Oi, Lid, boa noite. Coisa do El Niño. Exatamente, o calor é toda a culpa do El Niño, viu, Cris? Boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos. O El Niño provoca o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Quando isso acontece no inverno, a região sul recebe mais chuva do que o previsto. Já o sudeste e o centro-oeste têm calor acima da média. E este calor, quando encontra uma frente fria, provoca temporais. Exatamente o que aconteceu no fim de semana em Goiás e em Mato Grosso. Neste momento, as imagens de satélite mostram algumas nuvens entre São Paulo e Minas Gerais. Amanhã, uma frente fria avança e muda o tempo no sul. Na região central, o ar seco e quente ganha força. Tem alerta de temporais no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo, com ventos e granizo. Na região central, temperaturas acima da média nos próximos dias. Do Paraná até Roraima e na maior parte do Nordeste, a terça-feira será ensolarada. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro faz até 33. Em Campo Grande e em Belém, 35. Em Salvador, 29 e até 39 em Palmas. Em São Paulo, a temperatura sobe rápido e despenca no fim da semana. Nesta terça faz 31, na quarta 34, na quinta 32 e olhem só, na sexta 21. O primeiro Tempo Delivery de hoje é para o Anderson de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Oi, Anderson, boa noite. Olha, a chuva pode ser forte na terça-feira, com risco de granizo. Antes, faz 27 graus. A chuva segue fraca até quinta. Na quarta, máxima de 29 e na quinta, mínima de 10 e máxima de 20. Os irmãos Patrício, Jonathan e Patrick são de Jequié, Bahia. Opa, família reunida aqui no Tempo Delivery, hein? Meninos, a previsão é de tempo abafado nesta semana, com chance de nevoeiro logo cedo. À tarde pode chover isolado e faz até 30 graus. Participem pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid. As eleições presidenciais do Equador, que estão entre as mais tensas da história, serão decididas no segundo turno, no dia 15 de outubro. A disputa será entre a advogada Luísa González e o empresário Daniel Noboa. O domingo foi marcado por um forte esquema de segurança após o candidato Fernando Villavicencio ser morto a tiros a menos de 2 semanas da votação. Depois dele, um outro candidato à presidência, um prefeito e uma candidata à Assembleia Nacional também sofreram atentados, mas sobreviveram. Veja a seguir. Corintianos mortos em acidente são velados no interior de São Paulo. Presidentes da Câmara e do Senado discutem reforma tributária com empresários em São Paulo. O texto deve ser votado até o fim do ano. Ainda hoje, a cansativa dupla jornada dos brasileiros para reforçar o orçamento doméstico. Serão enterrados amanhã os corpos dos 7 torcedores do Corinthians que morreram em um acidente de ônibus quando voltavam de Belo Horizonte. O velório coletivo começou há pouco em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A cerimônia foi preparada ao longo da tarde. Os torcedores moravam na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O velório atrasou porque hoje um novo acidente voltou a bloquear um outro trecho da rodovia Fernão Dias. O uniforme preto da torcida, dessa vez, representava o luto. Isso é muito difícil para a gente assimilar tudo isso, ainda está sendo muito difícil. Só tenho a agradecer porque foi um filho maravilhoso, que nos deu muita alegria, nos deu muito orgulho, nos proporcionou muitos momentos maravilhosos. Os sobreviventes do acidente estavam presentes, mas preferiram não gravar entrevistas. Os corpos dos torcedores chegaram no começo da noite. Uma homenagem coletiva acontece neste ginásio esportivo em Pindamonhangaba, no interior paulista. Aqui viviam 3 das 7 vítimas. Os enterros foram marcados para amanhã pela manhã, em cidades do Vale do Paraíba. O ônibus saiu de São José dos Campos, no interior de São Paulo, no sábado,
com torcedores que foram assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro entre Cruzeiro e Corinthians no estádio do Mineirão. Depois da partida, o grupo com 42 torcedores pegou a estrada num comboio. Era o terceiro de 14 ônibus com destino a diversas cidades do estado de São Paulo. Num trecho de serra, entre as cidades mineiras de Igarapé e Brumadinho, o motorista percebeu que o veículo estava sem freio. Testemunhas afirmaram que, para não bater de frente com outro ônibus, o motorista jogou o coletivo na ribanceira, onde houve o capotamento. 7 torcedores morreram e 19 foram socorridos. Até o meio da tarde, 6 pessoas seguiam internadas. Uma delas é o motorista de 39 anos, Kleber Felipe Vicente Martins, dono da empresa de ônibus contratada por 2 torcidas organizadas do Corinthians. O estado de saúde dele é grave. Esta foto mostra o ônibus contratado para fazer a viagem antes do acidente. Já este vídeo revela como o ônibus ficou. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o veículo estava em situação irregular e não poderia prestar esse tipo de serviço. Diversos times homenagearam os corintianos mortos. O técnico Vanderlei Luxemburgo publicou um vídeo nas redes sociais. Queria me solidarizar com eles e a nação corintiana também. Todos nós estamos bastante tristes com esse acidente fatal aí. O presidente Lula, que torce para o Corinthians, também lamentou o ocorrido e pediu a apuração das causas do acidente. A pedido da torcida, o clube tentou adiar o jogo de amanhã contra o Estudiantes pela Copa Sul-Americana, mas a Conmebol negou. Os jogadores devem homenagear os torcedores nessa partida. 5 pessoas ficaram feridas após brigas com o envolvimento de torcidas organizadas pelo país no fim de semana. Em Salvador, um adolescente foi agredido por torcedores do Bahia até desmaiar. As imagens mostram torcedores correndo e um barulho forte de explosão. Logo depois, um jovem é perseguido por um grupo que está com a camisa da Bamor, a maior torcida organizada do Bahia. O adolescente de 17 anos é chutado e tenta fugir, mas cai. Sofre mais agressões e desmaia. Os agressores fogem. 2 pessoas que passavam pelo local prestaram socorro. Com o maxilar quebrado, o jovem precisou ser levado ao hospital. Ele foi medicado e recebeu alta. Dói muito. Eu estou com a dor que eu nem dormi ainda, não me alimentei. Então, normalmente eu estou tomando água, porque essas imagens estão na minha mente, assim, sabe? O caso aconteceu no domingo na periferia de Salvador, antes do jogo do Bahia contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a família da vítima, o adolescente não vestia nenhuma camisa de time de futebol. Ele estava no ônibus a caminho da praia. Depois da explosão de uma bomba, o motorista parou o veículo e todos os passageiros desceram. Foi nessa hora que começaram as agressões. O jovem teria sido confundido com um torcedor do Vitória, time que não jogou ontem e está na Série B do Brasileirão. 3 suspeitos foram levados à delegacia e prestaram depoimento. Devem responder pelo crime de lesão corporal. A polícia ainda está atrás dos outros envolvidos. A torcida Bamor se manifestou em nota, disse que repudia os atos, mas que os suspeitos não participaram das agressões e são inocentes. As cenas de violência se repetiram pelo país. No Paraná, 6 integrantes de uma organizada do Atlético Paranaense foram presos depois de agredir 2 torcedores do Coritiba. As vítimas estão internadas sem previsão de alta. O Coritiba jogou ontem e o Atlético joga hoje. No Pará, integrantes da uniformizada do Remo passaram de moto quando foram reconhecidos e agredidos por um grupo de torcedores do Paysandu. Os 2 foram socorridos. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Os suspeitos das agressões foram conduzidos para a delegacia, prestaram depoimento e foram liberados. Remo e Paysandu estão na Série C, mas jogaram ontem contra adversários diferentes, em cidades diferentes. O presidente Lula já está na África do Sul para o encontro dos BRICS, o grupo que reúne, além do Brasil e do país africano, a China, a Índia e a Rússia. O enviado especial Luiz Fara Monteiro acompanha a agenda do presidente em Joanesburgo. O presidente Lula e a primeira-dama Janja foram recebidos com uma apresentação tradicional de um dos grupos étnicos sul-africanos.
Lula não falou com jornalistas e passou o dia no hotel para ajustar os discursos que fará ao longo dos 3 dias de reuniões dos BRICS. O Conselho Empresarial do grupo, formado por representantes do setor produtivo dos 5 países membros, aprovou a tomada de recursos para investimentos que somam 156 bilhões de reais, dos quais 27 bilhões serão direcionados ao Brasil. A ausência será de Vladimir Putin, que teme uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional. Ele será representado pelo chanceler russo Sergei Lavrov. Um forte esquema de segurança foi montado ao redor do centro de convenções que sediará o evento. Lula vai discutir temas como a criação de uma moeda comum em transações realizadas por países do grupo e defender medidas de redução da pobreza e da desigualdade de gênero, renda e raça. Alguns pontos controversos, como a entrada de novos integrantes no bloco, também estão em pauta. 22 países mostraram interesse em fazer parte dos BRICS. Nos bastidores, a África do Sul já se mostrou contrária à inclusão da Etiópia, mas não se manifesta publicamente para não aborrecer a China, que é favorável à ampliação do grupo. Lula poderá fazer concessões aos chineses, desde que eles se comprometam com o apoio à reforma no Conselho de Segurança da ONU com uma cadeira permanente para o Brasil. Na manhã desta terça-feira, antes da abertura do evento, Lula recebe dirigentes de multinacionais e conversa com representantes do CNA, o maior partido político sul-africano. Depois da cúpula dos BRICS, Lula ainda vai cumprir a agenda em Angola e São Tomé e Príncipe. Em São Paulo, o presidente do Senado disse que espera votar a reforma tributária em outubro. Nesse mês, os senadores devem receber governadores e prefeitos para debater os impactos do projeto no orçamento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o da Câmara, Arthur Lira, participaram do debate com empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O relator do projeto da reforma tributária, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, não compareceu ao evento. Já o governo federal foi representado por Dário Durigan, braço direito do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Preciso reconhecer que a liderança da Câmara dos Deputados no primeiro semestre foi fundamental para que ela avançasse num tempo jamais visto na história recente do nosso país. A maior controvérsia da reforma tributária é sobre o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Os empresários pediram que a alíquota do imposto seja de, no máximo, 25%. Rodrigo Pacheco disse que isso vai ser discutido, mas de maneira razoável para não onerar demais a carga tributária. Então está tudo ainda muito incipiente e, naturalmente, que ter ou não um teto de alíquota na Constituição vai ser uma discussão política do Senado nos próximos dias. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou que vai esperar o Senado decidir sobre as mudanças no texto e defendeu que o governo discuta corte de despesas para não haver aumento de impostos. Não quero colocar pressão em ninguém, mas nós vamos ter que discutir despesas. Despesas a gente tem que discutir o tempo todo. O debate aqui na Fiesp faz parte da rodada de discussões sobre os impactos da reforma tributária na economia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai se reunir ainda esse mês com prefeitos e governadores para discutir como a reforma pode afetar as contas de estados e municípios. Pacheco disse também que a votação do texto vai acontecer ainda esse ano. Precisava ter um cronograma. Se houver a necessidade de alongar por alguns dias ou por algumas semanas, não há problema algum. Nós precisamos ter segurança para poder votar. Uma ONG de defesa dos direitos humanos acusou a Arábia Saudita de assassinar centenas de imigrantes que tentaram entrar no país de forma ilegal. Segundo a ONG Human Rights Watch, guardas da fronteira da Arábia Saudita atiraram e jogaram bombas contra estrangeiros que saíram da Etiópia e tentavam entrar no país pelo Iêmen. O grupo citou relatos de testemunhas e mostrou imagens com corpos. Os ataques teriam acontecido entre março de 2022 e junho desse ano. Para a ONG, os assassinatos podem constituir crimes contra a humanidade. O governo saudita chamou o documento de infundado. Veja a seguir a repercussão do beijo forçado do dirigente do futebol espanhol na jogadora campeã do mundo. Polícia Federal prende suspeitos em operação contra rádios clandestinas em São Paulo. Criminosos colocam em risco a segurança de voos. Daqui a pouco, as atividades paralelas de quem quer aumentar a renda mensal.
A deputada Carla Zambelli se tornou ré pelos crimes de porte de arma de fogo sem autorização e constrangimento ilegal. A decisão foi do Supremo Tribunal Federal. Os dois crimes teriam sido cometidos em outubro do ano passado, quando Zambelli, que estava armada, perseguiu um homem em São Paulo na véspera do segundo turno das eleições. A defesa da deputada afirmou que confia na inocência dela e que vai apresentar as provas necessárias para mostrar que Zambelli não cometeu infrações penais. A Polícia Federal fez hoje uma operação para fechar rádios piratas, que funcionam na região do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. 3 pessoas foram presas. As transmissões clandestinas interferem na comunicação das aeronaves com a torre de controle e podem causar acidentes. Equipamentos de transmissão avaliados em mais de R$25 mil, computadores e cabos. A operação da Polícia Federal apreendeu material usado por quadrilhas que operam rádios clandestinas, uma atividade ilegal. É um mercado que tem dinheiro, né? Então eles primeiro montam o estúdio e eles vendem os horários. Esse é um mercado muito utilizado por quem não tem acesso às transmissoras oficiais. Para se esconder da fiscalização e ter maior difusão, os criminosos instalam os transmissores no alto de árvores da região da Serra da Cantareira, próximo ao aeroporto mais movimentado do país. Ao realizarem as transmissões clandestinas, os criminosos colocam em risco a segurança da aviação. A programação das rádios piratas frequentemente invade a comunicação entre a torre de controle do Aeroporto Internacional de Guarulhos e as aeronaves. E essas interferências acontecem principalmente na hora dos pousos e decolagens, momentos de maior chance de acidente. O aeroporto tem 850 pousos e decolagens por dia e os relatos preocupam. O piloto está aguardando autorização para pousar e, de repente, tem uma interferência de uma rádio pirata e ele não recebe essa autorização. Se ele não recebe essa autorização, ele tem que arremeter, ou seja, é uma arremetida desnecessária, com risco desnecessário, um gasto para a companhia aérea. Na operação, 3 criminosos foram presos, outros 5 ainda são procurados. A polícia acredita que todos trabalhavam em conjunto de forma muito organizada. Há indicação de que eles atuam como uma organização criminosa mesmo. Primeiro é o dano, né, o risco que eles causam às aeronaves, né? Isso já é um crime. O outro é a própria difusão, a radiotransmissão clandestina. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump concordou com o pagamento de uma fiança equivalente a R$996 mil no caso da tentativa de alterar as eleições no estado da Geórgia. De acordo com a imprensa local, Trump fica proibido de conversar com outros envolvidos no processo. O ex-presidente foi indiciado após o vazamento de uma ligação telefônica na qual ele pede ao secretário da Geórgia que consiga mais 12 mil votos nas eleições de 2020. A disputa foi vencida pelo atual presidente Joe Biden. Pelo menos 3 milhões de pessoas no Brasil têm 2 empregos, de acordo com o IBGE. São mulheres e homens que chegam a trabalhar 15 horas por dia. Na série desta semana, conheça a rotina de pessoas que se desdobram muitas vezes em atividades completamente diferentes para ganhar a vida. O tal jeitinho brasileiro que, nesses casos, significa muito esforço para alcançar um objetivo. É nesta UBS em Diadema, região metropolitana de São Paulo, que a enfermeira Silvana bate ponto todo dia. Desde as 9 da manhã, cercada por estagiários de enfermagem, ela começa a ensinar as técnicas de tratamentos nos vários consultórios da unidade. 119 procedimentos. Na sala de procedimentos, mostra como tirar a pressão. É hipertenso? Sim. Tomou medicação hoje? Tomei. Tá 16/10. Depois, como fazer curativos. Como preparar pacientes para um eletrocardiograma. Cada paciente faz a troca do lençol de papel. Ensinar a prática para ele não é difícil. Desde que você ensina com amor, com carinho, eu acho que não fica difícil. Um dia puxado, mas a Silvana está longe de mostrar cansaço. Nas horas de folga, ela muda de profissão. A Silvana, enfermeira,
vira Silvana Doceira e a sala de procedimentos é substituída pela cozinha. E aqui, como na UBS, a Silvana dá aula. É o momento de começar outro trabalho. Uma rotina repetida diariamente por pouco mais de 3 milhões de brasileiros que trabalham com e sem carteira assinada. 44% atuavam como trabalhadores autônomos e informais na segunda atividade. Quando nós mergulhamos nos números dos contas próprias, a maior parcela desenvolve atividade relacionada à comercialização de alimentação. Tem uma característica de ser uma atividade incidental, né? Então isso acaba sendo a moda, né? Eu fiz para complementar a renda, porque na época eu pagava aluguel, aí então o salário era pouco, eu fazia para poder ajudar tanto no aluguel e pagar passagem para poder ir para a faculdade. Para adoçar a jornada dupla da Silvana, uma receita que não sai mesmo de moda. Na panela, leite condensado e chocolate. Tudo feito com um sorriso e um segredo. Faço como se estivesse fazendo para mim. Não demora muito e a mistura, segundo a enfermeira e doceira, está no ponto. Como é que você aprendeu a fazer doce? Internet, as coisas vendo minha mãe fazer, sempre gostei. Desde quando eu era pequena, minha mãe ia para a cozinha, cortar frango, eu falei, mãe, eu quero aprender. Silvana concilia a cozinha e a enfermagem desde 2015, quando chegou a São Paulo vindo da Bahia. E para quem acha que o dia lotado é empecilho, anota aí o que ela já fez em 8 anos. Eu fiz pós-graduação em urgência e emergência e UTI. Estou com mais algumas em andamento. Fiz estratégia de saúde da família, gestão em saúde mental, enfermagem de trabalho. Agora eu faço terapia ocupacional. A enfermagem é um sonho de infância, mas os docinhos... O docinho é terapia. Eu vou provar um, posso? Pode. Bom. A alegria na cozinha e o resultado nas vendas dos doces dão a energia necessária para que essa baiana de Ibicaraí busque muito mais. Minha irmã fala que eu sou sonhadora, que eu sou a mulher que mais sonha. O suspiro da panela de pressão avisa a Rose. As batatas estão quase no ponto. É hora de lavar mais batatas e encher outra panela. E aí se vão quilos e quilos de batatas cozidas que, depois de recheadas com queijo derretido, bacon, calabresa e carne seca, se transformam num dos lanches mais pedidos neste bairro em São Paulo. Mas é claro que ela não está sozinha. A filha dela, Chayene, dá uma força depois de terminar o trabalho formal. Ela é assistente de vendas de uma distribuidora de material cirúrgico. Como a empresa tem sede em Brasília, ela faz home office. Eu faço a minha hora do meu almoço normal e eu comecei a fazer pós-graduação agora EAD, então eu também estudo na hora do meu almoço. Antes, nós fazíamos as batatas também na hora do almoço. Mas aí, como estava muito corrido, a gente parou e manteve só à noite. Home office dura até às 5 da tarde. É quando a assistente de vendas desce a escada, vai até a cozinha, põe a touca e coordena a entrega das saborosas batatas recheadas. Além disso, administra o negócio, faz a divulgação e compra ingredientes. São 15 horas totais de trabalho por dia. Mãe, chegou o pedido, viu? Manda com mãe. Vou anotar. Você tem um padrão de rendimento baixo, mas as pessoas continuam na batalha, procurando novas oportunidades de emprego até para poder trabalhar um pouco mais. Isso reflete, inclusive, na jornada, né? A gente tem um padrão de jornada de trabalho no Brasil bastante elevado. Esse é um fato importante que caracteriza o perfil do trabalhador brasileiro. E essa é uma batata quente que vale a pena segurar, porque o dinheiro que entra reforça o orçamento. Ajuda mesmo, porque só o salário da Chay não dá para vencer a casa, né? As despesas de casa. Pedido recebido, pedido preparado. E agora que está pronto, embalado, a terceira fase, a entrega por um motoboy exclusivo. Por enquanto, a entrega é para clientes que moram no máximo a 10 quilômetros de distância. Mas se depender da garra da Chayene, a expansão do negócio caseiro não vai demorar. Em breve, porque a gente precisa de uma estrutura, de uma equipe. Aí futuramente, quem sabe, a gente abre um estabelecimento para poder receber os nossos clientes. Quando a gente tem determinação, não tem tempo ruim.
O Jornal da Record termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis. Na sequência, você acompanha o capítulo especial de Jesus, a crucificação. Ótima noite para você. Boa noite.